Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou falar sobre uma passagem da Bíblia que diz: por que Deus quis matar Moisés? Se encontra-se no livro de Êxodo 4:24. É uma palavra que não é muito pregada, mas ela fala muito em nosso coração. Vamos à palavra do dia, louvado seja o nome do Senhor de hoje. Êxodo 4, versículo de número 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, e o quis matar. Irmãos, Moisés, após receber o chamado divino, no episódio conhecido como a sarça ardente, ele toma sua família e parte da terra de Midian em direção ao Egito. E por ser longo o caminho, a certo ponto, ele para em uma estalagem para descansar da viagem. É aí que acontece uma das passagens mais estranhas no livro do Êxodo. O texto nos informa que de forma repentina, Deus encontra Moisés e ameaça matá-lo. Irmãos, essa é uma passagem muito problemática para se entender. Depois de ordenar Moisés na sarça, por que Deus, abruptamente, sem nenhum aviso agora, o quer matar? E por que a circuncisão do seu filho, feita por Zípora, esposa de Moisés, fez com que a ameaça se afastasse? Fora a consideração de que mais do que a vida de Moisés estava em risco. Se Moisés morresse ali, toda a história do Êxodo e a consequente libertação dos filhos de Israel estaria em risco. Como entender então essa atitude divina? Analisando essa passagem, irmãos, a primeira coisa que notamos é que para entender o risco de morte pelo qual Moisés passou, é a circuncisão do seu filho, feita por Zípora. Nós precisamos rever todo o texto relacionado a esses eventos, começando desde o verso 18. Logo notamos que o texto parece fora de ordem. Veja que primeiro Moisés fala com seu sogro Jetro, que irá ao Egito para ver se meus irmãos ainda estariam vivos. A palavra do Senhor no livro de Êxodo 4:18 nos fala: então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos, que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vá em paz. E só depois disso que Deus manda que ele fosse para o Egito. Êxodo 4:19. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Mas não era de se esperar que primeiro Deus falasse a Moisés. É que só depois disso ele fosse ao seu sogro, Jetro, dizendo que voltaria ao Egito. E por que o Êxodo nos informa que Moisés tomou a sua esposa e filhos para essa visita, que parecia ser tão rápida e temporária? Êxodo 4:20 nos diz que tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. Louvado seja o nome de Deus. A resposta a essa pergunta vai nos permitir entender o que estava acontecendo nos versos 18 e 19. No verso 18, Moisés fala com seu sogro Jetro, que iria ao Egito para ver se seus irmãos ainda estavam vivos. Isso dava a entender que ele partia para uma missão temporária. Moisés achava que sua participação nos acontecimentos do Êxodo seria algo rápido, e que logo ele voltaria para sua família. Mas no verso 19, Deus o avisa que não seria tão rápido assim. Deus o manda a se mudar para o Egito. Moisés não estava embarcando numa mera missão temporária. E é por isso que Deus declara no livro de Êxodo 4:19, vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Moisés deixou o Egito anteriormente porque temia por sua vida. Agora ele poderia voltar em segurança e lá se estabelecer para cumprir os desígnios de Deus. Assim, o propósito, no verso 20, é nos informar que a viagem de Moisés foi mudada de uma rápida visita, irmãos, para uma mudança definitiva. Estou abordando todos esses versos, irmãos, para que possamos entender o verso número 20, que tem tudo para nos explicar
essa aparente ameaça de Deus em tirar a vida de Moisés. Isso porque o Torá é específica, descrevendo no verso 20 que Moisés e sua família estavam viajando ao Egito em um jumento. E por que dessa especificada? Por que Deus especificou isso? Porque a tradição oral já esperava que um dia o Messias apareceria sentado sobre um jumentinho. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-nos assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e o que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Está em Mateus 21, dos 7 ao 9. O aparecimento do Messias fala de salvação, especificando que Moisés e sua família viajavam sobre um jumento e que a vara de Deus estava na mão de Moisés. Quero dizer para os irmãos que a Torá descreve a natureza da missão de Moisés como salvação. Era uma missão de uma grandeza enorme, gigante, cuidar da salvação de um povo. Pregar a salvação é algo sublime, irmãos, que demanda tempo, demanda recursos, tanto humanos quanto psicológicos, demanda muito envolvimento e doação do ser à sua causa. Deus requer o cuidado com a família. Então, voltando ao tema desse estudo, vemos que no meio do caminho de Midian para o Egito, Deus busca e encontra Moisés e quis matá-lo. O que o Senhor queria ensinar a este futuro grande líder de Israel? Deus chamou Moisés para uma grande obra, mas o Senhor queria mais do que ensinar, queria deixar marcado na alma de Moisés o entendimento de que, por maior que fosse o seu chamado, nada justificaria o descuido para com sua família, deixando de proceder com a circuncisão de seu filho, para se lançar em uma viagem, mesmo que está em viagem, fosse por ordem divina, se constituía em negligência para com os seus. Moisés não poderia se dedicar a salvar os outros e não se importar com a salvação de sua própria família. Ele não poderia negligenciar a atenção que deveria ter dado ao seu filho e tentar justificar que era por causa de uma grande viagem, uma grande missão de salvação a serviço de Deus. Digo salvação, pois naquele tempo, no tempo dos patriarcas, da lei do surgimento de Israel como nação, a circuncisão, irmãos, era exigida por Deus como a marca da aliança com ele. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circundada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Está no livro de Gênesis 17, 13 e 14. Um bom pai deveria zelar por seus filhos e atender para fazer cumprir os mandamentos de Deus na vida de sua família. Para Deus para Deus é sério o cuidado com a família. É tão importante, irmãos, que pode nos ferir de morte se nós se nós esquecemos dos nossos filhos. Aquele que não cuida dos seus negou a fé e se torna pior que o infiel. É morte espiritual. Está em 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Está lá no livro de Timóteo 5,8. Abre a sua Bíblia que você vai ver. E o Senhor pode buscar, encontrar, e Ele pode requerer dos responsáveis o cuidado e a atenção que deveria ser dada à família. Pois como está escrito, Êxodo 4:24, e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. A palavra, irmãos, ela vem da raiz, que significa requerer, encontrar, buscar. Esta palavra também aparece no primeiro livro de Samuel 13:14, que diz que quando o rei Saul, no campo de batalha contra os filisteus, não esperou o profeta Samuel e ofereceu um holocausto, coisa que não era permitido fazer. Como consequência, o reino dele foi rasgado de suas mãos.
Deus requereu isso de Saul e buscou um novo rei para Israel, que foi Davi. 1 Samuel 13:10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. 1 Samuel 13:14. Porém agora não substituirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. E Deus requereu de Moisés a falta de cuidado espiritual que ele teve para com seu filho. De forma semelhante, nós recebemos uma grande missão, o ide de Jesus para levar o evangelho da salvação a toda criatura. Isso é algo que demanda tempo, dedicação, estudo, oração. Todas essas coisas são muito boas, mas Deus quer que saibamos fazer essas coisas sem deixar de buscar a salvação de nossa família primeiro. Temos que ter o tempo de pregar o evangelho, sim, mas temos que ter o tempo de dar atenção aos nossos filhos e ensiná-los com carinho e amor a conhecer o Deus da salvação. Deuteronômio 6:7 diz que os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu o inculcarás a teus filhos e deles falarás, seja sentado em tua casa, seja andando pelo caminho ao te deitares e ao te levantares. Deuteronômio 6:7. E mais tarde o livro de Provérbios completaria. Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Zípora circunda o filho de Moisés. Não menos intrigante nesta passagem são as palavras de Zípora, a esposa de Moisés, ao seu marido. Ela toma a iniciativa e circunda seu filho, que deveria ter sido feito por Moisés, o que faz com que o Senhor poupe o seu marido. E ela tem as seguintes palavras, está no livro de Êxodo 4:25. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. A língua original da Bíblia, o hebraico, é muito antiga e difícil de entender, e traduzir em alguns trechos, a este é um deles. A fala de Zípora para seu marido, Moisés, apesar de ser uma curta afirmação, é composta de figuras de linguagens próprias de povos baseados em divisões, costumes tribais. Assim, o trecho em que ela descreve Moisés como sendo um esposo sanguinário foi registrado do hebraico com os termos Shatan Damim, o que é muito embora possa ser traduzido como noivo, o seu correto significado é genro. Um genro é aquele que adota uma nova família e deve respeito a um novo pai. No caso de Moisés, fugindo do Egito, foi adotado pela família de Zípora. O Jetro, seu sogro, novo pai. Damim, irmão, significa sangue. Com a junção dessas duas palavras, Shatan Damim, fica claro o entendimento da existência de dois tipos de parentescos para os povos daquela região naquela época. Havia os parentes de sangue e os parentes adquiridos por meio do casamento, que unia duas famílias. Porém, segundo o costume tribal da época, quando o homem vinha como fugitivo de uma tribo, Moisés fugindo do Egito, e se fosse recebido em uma nova tribo, a família de Zípora, era aceito nessa nova tribo como se dela tivesse parentesco de sangue, fazendo parte inclusive da descendência do patriarca da tribo, tendo seu nome escrito na sua genealogia. Logicamente, a disposição de sacrificar por um parente de sangue é muito maior do que se fosse por uma pessoa de quem se tem apenas um parentesco por um casamento na família. E é isto, Zípora está dizendo a Moisés: certamente me és um esposo sanguinário. O que ela quis dizer é que ele foi recebido na tribo de Jetro como um filho de sangue, e que o grau de parentesco dele com ela é também segundo o sangue, o mesmo sangue na mesma carne. E como se Zípora estivesse dizendo a Moisés: você não é um filho adotado, mas agora um filho de sangue, um parente de sangue. Eu sei que você tem uma grande missão de salvação a cumprir.
a redenção dos filhos de Israel. Mas você foi recebido por mim e por meu Pai. Nós agora somos seus parentes de sangue. Somos a mesma carne. E você deve, em primeiro lugar, cuidar de nós. E isso, irmãos, um mistério que Deus revelava desde o princípio. Marido e mulher e filhos são o mesmo sangue, a mesma carne. Uma unidade indivisível, criada por Deus para estabelecer a sua vontade na terra. Sim, Deus requer o cuidado com a família. Isso é algo muito sério, que vem sendo muitas vezes negligenciado por dias. Mateus 10, 7 do 9. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Tá? Marcos 10, do 7 ao 9. Louvado pelo nome do Senhor. Amém, Jesus.